Estou fazendo um estudo de Apocalipse e hoje, capítulo 5, versículo 1. E vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A aparência do rolo. João diz que o rolo foi escrito de ambos os lados e no dorso, com o intuito de indicar que a mensagem era tão volumosa que ambos os lados do material escrito tinham de ser usados. O plano de Deus para a salvação é a vinda de seu reino para contestar o governo de Satanás e proclamar Deus como o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir para estabelecer seu reino. Portanto, concluo que o conteúdo do rolo pertence ao propósito secreto de Deus de estabelecer seu reino na terra até a plenitude de sua glória seja revelada. O particípio grego selado está numa forma composta para denotar perfeição. Ele está totalmente selado. Em uma palavra, o quadro que João apresenta é permanente. E por último, o número 7 representa a completude. João comunica a impressão de que o rolo com 7 selos estava completamente selado. Versículo 2: E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o rolo, isto é, de quebrar os seus selos? E ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, era apto para abrir o rolo ou olhar para dentro dele. O anjo convoca todos os que habitam em todas as partes da criação de Deus, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele quer saber se há alguma criatura em qualquer lugar digna de quebrar os selos e de olhar para dentro do rolo, isto é, de lê-lo. Suscita-se a pergunta se o arcanjo poderoso Gabriel ou Miguel não poderia ter respondido ao apelo. Os anjos, porém, são meros mensageiros que obedientemente atentam para as ordens divinas e as cumprem. São indignos, porém, não podem redimir anjos apóstatas, nem ainda para mencionar a humanidade caída. Então, quer dizer, a pergunta que acerca de Gabriel ou Miguel, é interessante essa pergunta. Por quê? Porque o sétimo dia, né, que é uma religião que, por algumas ideias que essa religião tem, ela pode ser considerada como seita, mas ela tem muitas verdades nela. Ela é uma mistura de coisa boa com coisa errada. Então, por exemplo, das falsas doutrinas do sétimo dia é que Jesus Cristo seria o arcanjo Miguel, né? Só que o arcanjo Miguel, ele foi profetizado em Daniel, e ele se cumpre em Daniel mesmo, se tratando de um rei que viria, que foi Zorobabel, e não se tratou de Jesus Cristo ali. Então, quer dizer, Zorobabel, e em outra questão foi outro, que eu não estou lembrando aqui, mas foi outra pessoa também que veio naquela época e definiu uma guerra e venceu a guerra. Então, e aí as pessoas do sétimo dia podem querer dizer que se trata do arcanjo Miguel, só que Miguel, ele é um atributo e não um nome, e o significado de Miguel significa, porque Miguel é um título, né? Título que significa quem é como Deus. Então, em uma situação decisiva, onde Deus daria vitória para o seu povo, e viria com esse nome de Miguel, então aí ele dá esse atributo, né, que mandaria o Miguel ali para que houvesse uma vitória decisiva. Então, todos que tiveram vitórias na Bíblia, nas Escrituras, poderiam receber esse título de Miguel, todos, né? Poderia ser atribuído até a Cristo, e não querendo dizer que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, e não querendo dizer que Zorobabel era o arcanjo Miguel, né? Eu lembrei o nome do outro caboclo, Judas Macabeu, não querendo dizer que Judas Macabeu também era o Miguel,
mas ele foi o Miguel escolhido por Deus, né? Foi aquele mensageiro, aquele anjo de Deus, né? Aquele vitorioso, né? Que Deus escolheu para vencer a batalha, mas não que ele fosse literalmente o arcanjo Miguel, porque o arcanjo ou querubins ou serafins são, como que fala, graus de autoridade dos anjos, né? Da forma como os anjos são criados, né? Então isso não se trata de Jesus Cristo aqui. Então ele está falando aqui, nenhum anjo foi digno, né? E ele ainda coloca, no caso, Miguel e Gabriel. Por que eles não foram dignos de abrir o livro, né? O teólogo alemão Zacarias Ursinus, em 1563, formulou a pergunta: será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Ele respondeu: não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros. Então, quer dizer, a criatura não teria a capacidade de suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado. Por quê? Porque ele é criatura e ele não é o Criador. Então não seria imposto uma coisa sobre o arcanjo Miguel, porque ele é criatura. Ele não teria o poder, a não ser que fosse o Criador mesmo, Deus, suportando ali o sofrimento pela sua criação, pela sua criatura, né? Por isso que não foi o arcanjo Miguel que morreu por nós. Quando João escreve as palavras no céu e na terra e debaixo da terra, ele não está apresentando um conceito pagão de universo de 3 níveis. Ao contrário, ele comunica a descrição da totalidade da criação divina, isto é, todos os anjos e santos no céu, todos os seres humanos na terra e todos os anjos e pessoas apóstatas destinados ao inferno. Então quer dizer, aqui é ainda uma coisa profunda quando fala que não tinha ninguém, nem que tinha, lá no inferno, pessoas que sofrendo, sofrendo bastante, não seriam dignos, né, de abrir o livro. Ninguém seria digno, porque ninguém tinha pago o preço pela humanidade, né? Versículo 4: eu me derramei em pranto porque não se pôde encontrar ninguém para abrir o rolo ou olhar para dentro dele. E um dos anciãos passou a dizer-me: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, ele está apto a abrir o rolo e seus 7 selos. João derramou lágrimas copiosas em demonstração de profunda tristeza por causa do rolo selado que continha a chave da redenção do povo de Deus. Se o rolo permanecesse selado, o plano de Deus para a salvação não seria executado e a raça humana seria sempre condenada. Ninguém em todo o universo se apresentou para responder ao apelo do anjo, quebrando os selos e abrindo o rolo. Nenhum ser humano ou anjo era digno. Aliás, seu silêncio testifica de sua indignidade. Ainda quando os seres humanos tivessem tentado e continuassem tentando repetidamente para operar sua própria salvação, sua óbvia falha os desqualifica. Consequentemente, se o rolo permanecesse fechado, a maldição divina continuaria a repousar sobre a humanidade pecadora. A criação não seria libertada da escravidão da decadência. Romanos 8, 21. E o sofrimento duraria interminavelmente. E quando Jesus diz, eu venci, este verbo implica que Jesus é o vencedor sobre a morte e o inferno, as primícias dos mortos e o rei que subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus. Como vencedor, Jesus é digno de quebrar os selos e desenrolar o documento. Como autor da salvação, ele recebeu a honra e a distinção de tomar o rolo da mão de Deus e de abri-lo. O patriarca abençoou seus 12 filhos e designou Judá como a tribo da qual viria o que governaria. Jacó disse a Judá: você é um filhote de leão, ó Judá. O cetro não se aparecerá
não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a obediência das nações é sua. Gênesis 49, 9, 10, comparar a Hebreus 7, 14. João chama Jesus a raiz de Davi, o que retrocede à declaração dos profetas de que o Messias subiria do tronco de Jessé, e essa raiz, um broto de Davi, governaria os povos. Jesus representa realeza, pois estes são títulos messiânicos que atestam sua condição régia. Como um descendente de Davi, Jesus é humano, e como Messias, ele é divino. Ele é digno em virtude de papel de mediador, e ele é capaz em virtude de sua deidade. Ele é o Deus homem e o único santo. Versículo 6. E vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes e no meio dos anciãos um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. O sujeito nessa sentença é o cordeiro, não o leão da tribo de Judá, nem a raiz ou o rebento de Davi. O cordeiro é o símbolo do cordeiro morto para a festa da Páscoa dos israelitas. O sangue do cordeiro tinha de ser derramado nas laterais e no topo das ombreiras de seus lares, de modo que o anjo da morte passava sobre os israelitas e poupava a vida dos seus primogênitos. Êxodo 12, 1 ao 13. João Batista 2 vezes designa Jesus como Cordeiro de Deus, João 1, 29 e 36. O cordeiro estava em pé como se tivesse sido morto, o que significa um corpo que foi feito em pedaços, porém agora estava restaurado e apto a ficar em pé. As marcas de suas feridas ainda são visíveis, como quando Tomé foi solicitado a olhar para as mãos de Deus e tocar a cicatriz em seu lado, João 20, 27. O cordeiro estava no centro do trono de Deus, fora morto, porém está triunfante. Aqui temos uma referência indireta ao derramamento, aqui no caso João fornece uma explanação da significação dos 7 olhos. São 7 Espíritos de Deus comissionados por ele. De início notamos que a expressão 7 Espíritos se refere à plenitude do Espírito Santo. O comentário sobre 1:4, 3:1 e 4:5, ambos, o Pai e o Filho, comissionam o Espírito a percorrer toda a terra. Aliás, Jesus comissiona o Espírito Santo a obra de fazer notório o Filho de Deus e sua mensagem de redenção em todas as partes do mundo. Aqui temos uma referência indireta ao derramamento do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes, em cujo poder os apóstolos foram enviados até os confins da terra. Atos 1:8. O tempo perfeito do particípio grego enviado indica a presença e obra contínuas do Espírito Santo no coração e vida do povo de Deus. Versículo 7. E ele veio e tomou o rolo da mão daquele que está sentado no trono. A mão direita na cultura oriental significa sucesso, enquanto a mão esquerda denota algo sinistro. Aqui no caso a pessoa pode fazer uma distinção, né, de Deus, aqui no caso o cordeiro, né, e o que está sentado no trono, e aí o cordeiro entrega um rolo para o que está sentado no trono. Então aqui está falando das duas naturezas de Deus, porque na teologia sistemática, em peso, em toda a teologia, ela fala que o Pai não tem uma forma física, porque o Pai ele aparece na Antiga Aliança como uma mão, como uma voz, e quem aparece sentado no trono é Jesus Cristo ali. Então, aí Jesus Cristo ele é chamado de filho só quando ele nasce em Maria. Na Antiga Aliança, ele quando ele foi profetizado em Isaías, ele é profetizado como o Pai da eternidade, como o Deus Todo-Poderoso, e não como Filho de Deus, que é retratado no Novo Testamento, porque o costume da época, quando tinha alguma aparência divina, alguém que representava Deus, eles chamavam ele de Filho de Deus, assim como chamavam os imperadores, né, diziam que os imperadores eram filhos dos deuses. Então, quando Jesus Cristo é tratado como Filho de Deus, aqui está dizendo simplesmente que ele é divino, mas que a forma como ele se torna Filho de Deus é quando nasce em Maria.
Então, essa passagem aqui, no caso, quando fala da distinção, né, fala o cordeiro porque Jesus Cristo não é um cordeiro. Mas então o leão da tribo de Judá também não é um leão. Mas o Espírito Santo é uma pomba. O Espírito Santo também não é uma pomba, mas ele pode vir em forma de pomba. Jesus Cristo, ele veio em forma de cordeiro para morrer. Então hoje ele venceu, hoje ele é o leão da tribo de Judá. Só que, então quer dizer, ele foi morto, tido como cordeiro. Tem uma distinção, tá? Ele no trono e o cordeiro entregando. Então quer dizer que a natureza física dele, a natureza mortal dele é quem tem direito sobre o rolo. O cordeiro, né, é quem vence na cruz, né? É quem entrega o rolo na mão do que está sentado sobre o trono. É uma coisa simbólica, é uma visão que ele está vendo, mas que o significado são as duas naturezas de Jesus Cristo, que é a natureza física e a natureza dele espiritual, que ela é retratada. Jesus Cristo, tanto que Isaías fala: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Lá em Daniel, a aparência do trono dele, que tem partes com fogo, muitas coisas da aparência dele ali, quer dizer, são comparados, né? Comparado a passagem de Daniel com a passagem de Apocalipse, retratando que é o mesmo Deus, né? Que o Jeová da Antiga Aliança é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento. Então, quando se pega essa passagem, por exemplo, para dizer uma dualidade, falar de dois deuses, a explicação é primeiro que Jesus Cristo não é um cordeiro, mas que ele se tornou o cordeiro por morrer pela humanidade. Então, simbolicamente, ele é o cordeiro, né? E aí quem entrega o rolo para o que está sentado sobre o trono, né, é a natureza física e mortal, quem vence e entrega o rolo na mão dele, né, sentado no trono. Versículo 8: e quando ele tomou o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos caíram diante do cordeiro. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha só como que explica aqui. E quando ele entregou o rolo, os anciãos, os seres, né, as 4 criaturas viventes e 24 anciãos caíram diante do cordeiro. Olha só como no caso, eles teriam que cair no que está sentado diante do trono, só que eles caíram diante do cordeiro. Ou seja, é uma coisa também simbólica, expressando que eles caem diante dele, né, diante do cordeiro, como reverência, né, como que ele é o cordeiro que foi morto, né, a natureza dele física representa a salvação, né, a redenção. Reconhecem seu poder e autoridade, estão jubilosos porque o conteúdo do rolo agora está sendo revelado, deleitam-se na concretização do plano e propósito de Deus e se regozijam na salvação do seu povo. Em um dos salmos, Davi ora a Deus e diz: seja minha oração como incenso diante de ti. Salmo 141, 2, também Apocalipse 18, 3. São as orações dos santos que se encontram no céu ou na terra. Os santos sob o altar estão clamando a Deus para que julgue as pessoas que lhes são hostis e vingue os mortos por sua causa. Se limitarmos às orações dos santos no céu, somos bitolados demais. Devemos incluir as petições, louvores de ações de graça dos santos na terra. No Antigo Testamento, os santos são companheiros de Deus. Daniel 7, 21 e 22. No Novo Testamento, porém, são aqueles que têm sido santificados através de Jesus Cristo. Versículo 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: tu és digno de tomar o rolo e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste homens e mulheres para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e os fizeste para nosso Deus reino e sacerdote, e governarão sobre a terra. O cordeiro é digno porque voluntariamente deu sua própria vida em sacrifício na cruz. Sua morte não foi uma fortuita casualidade ou uma tragédia inevitável. Ele voluntariamente entregou sua vida em pagamento da pena do pecado, para satisfazer a justiça de Deus, para remover a maldição, para conciliar o mundo com Deus e para restaurar seu povo à verdadeira comunhão com Deus.
em virtude de sua morte sacrificial, o Cordeiro é digno de tomar o rolo da mão de Deus e quebrar seus selos e trazer à realidade seu conteúdo. Então aqui no versículo 9 eu paro e continuo em outro vídeo.